Queridos irmãos, queridas irmãs, o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia, aleluia. Ouvindo o Evangelho, nós percebemos que as mulheres de madrugada do domingo foram ao túmulo para ali olhar como estavam as coisas. Percebe que Nossa Senhora, ela não foi visitar o túmulo, ela apenas esteve no momento do sepultamento do seu Filho Jesus Cristo e depois não foi visitar o túmulo. Por quê? Porque ela acreditou sempre no que o Senhor tinha dito e principalmente em seu Filho Jesus Cristo, que falou: ao terceiro dia eu ressuscitarei. Então, ela, na sua fé, ela pensava: eu vou lá fazer o quê? Se ele ressuscitou, o túmulo está vazio. Mas as outras mulheres foram. Chegando lá, viram a pedra removida. E a preocupação delas, quem iria remover esta pedra, porque era grande e pesada? Mas a surpresa dela, que a pedra estava removida, a entrada do túmulo estava aberta, e elas viram que o corpo de Jesus não estava lá. E elas ficaram pensando: quem roubou? Onde colocaram o corpo dele? Foram correndo anunciar aos apóstolos. Disse a Pedro: o túmulo de Jesus está vazio, a pedra está fora, está aberto. Pedro e mais João, o mais novo, foram correndo. O mais novo chegou primeiro, mas na sua inexperiência não quis entrar. Esperou Pedro chegar, o mais experiente, e ele entrou e viu que o túmulo estava vazio. Para nós é muito importante, primeiro, porque Jesus traz a resposta para nós: existe vida depois da morte. A morte não é o fim, porque nós encontramos pessoas até que frequentam a igreja dizerem: eu não acredito que existe vida depois da morte, porque não conheço ninguém que viveu aqui, morreu, foi sepultado e voltou para dizer que existe vida depois da morte. Jesus morou 33 anos aqui na terra, foi morto numa cruz, foi sepultado, ressuscitou e voltou vivo, e disse aos apóstolos, a tantas, mais de 500 pessoas: na casa de meu Pai tem muitas moradas. Então nós vamos meditar em duas passagens. A primeira, a pedra. A preocupação das mulheres era quem iria remover a pedra que estava na entrada do túmulo. Túmulo significa lugar de morto. Então a pedra estava tapando ali aquele túmulo onde tinha o morto. São João Bosco fala: existem muitos defuntos perambulando por aí. Viver em pecado grave é ser um defunto perambulante. Então, esta pedra nós temos que tirá-la, para que nós possamos ter o Cristo vivo dentro de nós. Mas não é só a pedra do pecado. Nós colocamos muitas pedras que muitas vezes nos desanimamos na nossa caminhada, achando impossível de resolver tal situação. Assim como as mulheres tinham essa preocupação, e elas
viram que a pedra tinha sido removida, também nós, com a graça de Deus, com o poder que Deus tem, Ele pode nos livrar de muitas pedras do nosso caminho, facilitando assim a nossa vida familiar, comunitária, paroquial, eclesial, e deixando que Cristo ressuscitado reine dentro de nós. Então pense, qual é a pedra que prejudica você de viver na graça de Deus? Segundo ponto, os apóstolos, eles estavam reunidos às portas fechadas por medo dos judeus, porque a lei de Moisés dizia: quem profanar um túmulo deve ser morto. O corpo de guardas que vigiava o túmulo 24 horas até o terceiro dia estava muito bem armado. E a surpresa desses guardas foi nesta madrugada de domingo: Cristo sai vivo de dentro do túmulo. Então vocês imaginem, você aqui no cemitério, sentado lá no túmulo do seu ente querido, de repente ele bate, vou sair daqui de dentro. Você sai correndo, pula aquele muro, e nossa vida, se não enche a calça também, né? É assim. Os soldados saíram correndo e foram contar ao chefe dos judeus: Jesus ressuscitou. Os chefes dos judeus disseram: vocês não poderão dizer isso. Vocês vão dizer que quando estavam dormindo, os discípulos de Jesus foram lá e roubaram o corpo. E eles ainda disseram: mas se os nossos superiores ficarem sabendo a verdade, com os seus superiores nós nos entenderemos. Vocês vão ter que dizer que quando estava dormindo, os discípulos de Jesus foram lá e roubaram o corpo. Por isso que os apóstolos não ficaram procurando o corpo de Jesus e nem Jesus por aí, porque eles já tinham a sua morte decretada, porque os soldados espalharam para Jerusalém que eles tinham roubado o corpo de Jesus. E no domingo que vem o Evangelho vai falar: ao anoitecer do primeiro dia da semana, Jesus aparece aos apóstolos. Então vocês imaginam, desde manhã a notícia que o corpo de Jesus não está no túmulo, o túmulo está vazio, mas eles não viram Jesus, só ao anoitecer. Depois que eles encontraram com Jesus, que Jesus entrou no meio deles, estes homens não tiveram mais medo, começaram a anunciar Cristo como o único Salvador de todos nós. Por isso, irmãos e irmãs, a mensagem: nós não somos deste mundo, somos peregrinos neste mundo. Todos nós iremos morrer. Condição única para morrer: estar vivo. Basta estar vivo para morrer. E como você está vivo, está viva, você é um candidato forte a morrer. Não sei quando, mas vai morrer. Então, viva uma vida voltada para a eternidade, como diz o Papa Francisco. Aqueles que vivem uma vida voltada para este mundo, acumulando de bens neste mundo, a morte é o maior fracasso e a maior derrota, porque eu vi muitos irem no carro funerário para o cemitério, mas nunca vi o caminhão da mudança do defunto ir atrás. Então vamos procurar juntar tesouros no céu, para podermos, no momento da glória da morte, podermos ir ao encontro do Senhor.
Por isso, irmãos, o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. E se vocês agora responderem a pergunta minha, eu termino a homilia. O túmulo de Jesus está vazio até hoje. Por quê? Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia.